Oi, gente, boa tarde. Meu domingo está maravilhoso, espero que o de vocês também. Hoje vou gravar aqui um pequeno conto que está no meu livro Cogumelos e com o título Anedotas do Senhor do Bilico. Espero que vocês gostem, ouvindo aquela musiquinha de fundo aí também, como de praxe. O senhor do Bilico era um desses contadores de causos nato. Perfeitamente na boca dele qualquer coisa virava boa anedota. Ficava interessante e eu me divertia muito com aquelas invencionices dele. Bom amigo fora o senhor. Há pessoas que morrem, mas não deixam de fazer parte nunca da nossa existência. Para mim, o senhor faz presença sempre, principalmente quando me ponho a desenvolver essas crônicas do passado. Imagino que em Desterro do Melo, todas as pessoas que têm hoje acima de 50 anos recordam com facilidade esta figura incrível, melense, entre outras mais que ficaram na nossa história. Lembro-me do senhor como se fosse um pai, tantos foram os seus bons conselhos à minha pessoa. Característica do meu grande amigo, podia fazer, por exemplo, o frio que fosse, ele não gostava de vestir blusa. Comia qualquer tipo de carne, cozida, assada, frita, mole, dura, com osso ou sem osso e não tinha um único dente na boca. Também não gostava de usar dentadura. Não tinha medo de nada e andava a noite inteira embaixo de chuva, se fosse preciso, molhado, porque também não gostava de guarda-chuva. Era uma pessoa de muitos amigos, mas confabulava sozinho, e se algum de nós, companheiros, falasse que o havia visto falando só, ele brigava feio com a gente, dizendo que era mentira nossa e fechava mesmo a cara por vários dias. Não passava uma única noite sem ir à casa dos Marculinos, lá na Vargem dos Freitas, e em boa parte dessas suas idas aos Marculinos levava consigo o Antônio Cambutinha. Era negociante e vivia dos negócios que fazia aqui e ali. Foi inspetor de alunos por muito tempo no ginásio escolar, lá em Desterro do Melo. O senhor era ótimo para pagar, tinha um caráter excepcional e era super respeitador e protetor das pessoas de quem ele gostasse. Casou-se beirando ou até mesmo passando já dos 50 anos e quando menos esperava ficou doente e faleceu quase que do nada. Eu estava lá pelos meus 15 anos, ele tinha já os seus 40 e éramos grandes amigos, como se eu também tivesse 40 ou ele 15 igual a mim. Gostava de moda sertaneja e sempre me pedia para cantar O Menino da Porteira ou Chico Mineiro, entre outras modas que ele gostava de ouvir. E se eu saísse um pouquinho fora do tom ou tropeçasse na letra, ele reclamava, dizia que estava errado. E se ele ficasse de mal com alguém, nunca mais fazia as pazes, a menos que a pessoa implorasse muito. Eu falei em velório por aqui com vocês? Se não falei, o senhor gostava muito de velórios e eu também. Segundo ele, uma vez, quando ele ainda era molecote, num velório, o defunto levantou-se do banco lá pelas tantas da madrugada, mandou todo mundo ir-se embora e pediu à esposa que lhe trouxesse o seu remédio e que ainda não tinha morrido. Foi simples assim, não ficou ninguém naquela sala, segundo o senhor. Houve gente que fora achada no outro dia com a cara enfiada até em lata de banha na despensa da casa. Uma velha conseguira subir e ficar enganchada na copa de uma laranjeira no quintal e um moço muito gabola para a frente com as moças amanhecera todo urinado dentro de um paiol de milho daquela casa, dizendo que havia ficado louco e que havia visto assombração, não podia ver luz de querosene pelo menos por 15 dias, sem contar que o seu desando demorou por mais de um mês para sarar de todo, segundo o senhor do Bilico. Que exagero, né, minha gente? Mas era assim que o senhor contava os casos dele. Sobre esse episódio, meu amigo contava que a esposa daquele defunto, fulano de tal, que ressuscitara, nunca mais dormiu com ele na mesma cama. Dizia o senhor que foram precisos os filhos casados já voltarem para morar dentro de casa com eles, porque a mulher se pelava de medo do marido. Nem de dia a mulher queria mais ficar sozinha com o esposo, e olha que o velho ainda durou ainda mais de 20 anos. Assombrações, ele e o senhor viram uma infinidade delas. Por exemplo, numa sexta-feira santa, quando de volta lá dos monjolos lá da casa
perto da casa do senhor José de Melo, num lugar soturno, embaixo de uma moita de bambus, perto de um cruzeiro abandonado, próximo à ponte do Rio da Paciência, uma voz lhe pediu um Padre Nosso. Como ele não gostava de rezar, respondeu que não ia rezar para ninguém, no que o vulto, dono daquela voz, deu um forte assobio em torno dele e, de repente, um estalido de chicote cantou-lhe nas costas. Ele tentou se defender, mas não houve jeito. Só parou de apanhar quando prometera que ia rezar um terço inteiro, em vez de um só Pai Nosso, para a alma daquele vulto que dizia se chamar fulano de tal, não sei do que lá, Pereira. Na mesma madrugada, quando ele passava por um lugar chamado Porteira das Abelhas, numa cava da estrada deserta, um burro preto relinchou-se-lhe ao pé do ouvido, escoiciando as tábuas da porteira e pedindo milho debulhado numa cuia de cabaça. Como nosso amigo senhor não tinha o milho e tampouco a cuia, terminou por levar uma boa mordida do bicho no traseiro e mais um par de coices nas canelas. Só se defendeu das patas invisíveis e traiçoeiras daquele animal quando conseguiu se enfiar por debaixo de uma cerca de arame farpado e se esconder embaixo de uma figueira braba que havia ali por perto, de onde só saiu quando o dia principiou a clarear. Contava o senhor que nunca rezara aquele Padre Nosso que o vulto lhe pedira, tampouco o terço inteiro comprometera. Vira inúmeras assombrações ao longo de sua vida, mas nunca teve medo de nenhuma delas. Passara pelo inferno várias vezes quando sonhava os mirabolantes sonhos que o envolvia com o bicho ruim dos chifres grandes, conforme ele dizia. Casos de assombrações, esse meu amigo contava muitos, quando não ele, outras pessoas passavam maior apuro e sufocos com as criaturas do outro mundo. Mas ele contava coisas engraçadas que não de assombrações também. Por exemplo, um de seus primos de nome Juca, em meados dos anos 30, a passeio em São Paulo, capital, na casa de certos parentes, deparou-se com a luz elétrica e com o bonde. Ficara o Juca muito fascinado com os prodígios e fenômenos de energia elétrica, mais da máquina do bonde. E de volta a Desterro do Melo, 2 meses depois, lugar onde a gente se iluminava ainda com os fifós ou com as cambonas de querosene, além de andar só de a cavalo e de carroça ou de jardineiras velhas, quis o Juca contar sobre o que vira na cidade para impressionar os seus parentes e amigos. Aquele primo do senhor bolara uma letra de música para lá de boa para expressar a luz elétrica e falar do bonde paulistano. Em casa, de volta ao lar, cheio de fascinação e novidades, reuniu na sala de visitas com os irmãos, os pais e alguns vizinhos e cantou a música. Segundo o senhor, a letra da canção era mais ou menos assim. E aqui até eu coloquei a melodia também, viu, pessoal? Então dizia o senhor que era mais ou menos assim, ó. Se achegue o José, se achegue o Mané, chegue o Pedro e o Bastião, que eu, Juca, vou contar o que vi na capital, uma coisa de fazer admiração. Pela rua corre um fio, sem recorte, sem pavio, de repente acende todo o lampião, diz o povo da cidade, isto é eletricidade, uma coisa de fazer espantação. E aí a segunda estrofe diz assim, ó, se achegue ao vizinho, se achegue ao padrinho, chegue a Ana e o João, que eu, Juca, vou contar o que vi na capital, uma coisa de fazer espantação. Pela rua vão 2 trilhos, passa ponte, passa rios, na gaiola vai o povo fanfarrão. Me falaram que era um trem, coisa igual aqui não tem, para mim é a maior das invenções. Se achegue o José, se achegue o Mané, e daí vai. Interessante isso, né? Verdade que o senhor fazia toda uma estripulia para contar essas coisas, mas eu gravei e anotei aqui para vocês. De acordo com meu amigo senhor, todos os familiares do Juca naquele momento ficaram muitíssimo admirados com o que o parente lhe contara na canção, e no ano seguinte fora a família todinha visitar São Paulo somente para ver a luz elétrica e o tal de bonde. É lógico que tudo isso não passava de grandes invencionistas do senhor, mas eu gostava de vê-lo todo empolgado contando essas coisas. O Antônio Cambutinha, o nosso amigo também, homem solteirão lá de seus 50 ou mais, era apaixonadíssimo pela Maria Imaculada. A Adinha do Antônio de Souza, muito bom contador de causos também era ele,
principalmente os cheios de malabarismo, feito o cordel do João Soldado ou o cordel dos 3 cachorros caçadores. O Cambutinha ficava todo orgulhoso também com os causos do senhor e falava assim: ô senhor, tu sabe que esse caso teu me deixou pasmado? Será isso mesmo verdade? Ô diacho! Legal, né? Bom, e o senhor raspava a garganta, cuspia de lado, pedia um copo de água e antes de principiar com outro caso, jurava pela luz do sol bem quente num dia de chuva, que era a pura verdade mesmo tudo aquilo que ele falava, pois nunca foi um homem de mentira, tá se vendo, né? Sol quente num dia de chuva, só por Deus. Bom, eu me desmanchava de rir com toda aquela pataquada. No início de uma era muito distante, segundo ele, num reino também distante, no outro caso, o senhor disse que o chefe político de um certo lugarejo comprara com dinheiro público um roncador. Era uma caranga, para ser mais exato, um Ford 29, coisa na época de gente muito rica, porque o pobre mal andava de carroça. A capota da máquina era preta, tinha um teto conversível, paralamas altos, faróis expostos extravagantemente assentados em cima do para-choque, frontiços, bancos de couro reclináveis, era uma máquina mesmo, né, segundo ele. Enfim, um carro muito bonito com as suas rodas brilhantes, raiadas e seus pneus finos com frisos grossos para melhor cortar o barreiro que fazia naquelas estradinhas estreitas dos arredores quando chovia muito. O chefe político chamava o carro muito carinhosamente de o bicho. Logo no dia em que a máquina chegou lá naqueles confins de mundo, o chefão da vila fora passear muito satisfeito e realizado com a máquina à casa de um amigo seu. Bom, adquirido aquela máquina, logicamente, segundo o senhor, com dinheiro da prefeitura. Ele, o dono da máquina, levou consigo a esposa. Fora lá para a fazenda de um dos seus compadres, que também era manda-chuva ali da região. Aquele tempo era o tempo dos coronéis. De acordo com o senhor, qualquer analfabeto de pai e mãe mandava na vila, no povo, no padre, no delegado, no juiz e em tudo mais no município. Bastava apenas o sujeito ter dinheiro, pois com dinheiro ele comprava todos os resultados das eleições na hora da apuração dos votos, caso não houvesse ainda os comprados na boca da urna, com caixas de enxada, facões, foices, sacas de farinha, dentadura e outras misérias mais. Havia também o sufrágio de cabresto. Esse era mais ou menos assim: o avô ou pai de família era pau-mandado do chefe político. Por dever qualquer favorzinho, tipo uma carona, por exemplo, obrigava, para conservar o seu bom nome de família e o nome da honestidade, ou obrigava todo o resto da família a votar no dito cujo. Assim, pai, mãe, filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, amigos, papagaio, gatos e cachorro, todos tinham que votar no camarada e ainda lhe presenteavam com alguns mimos. Enfim, era a época do coronelismo e da submissão. E aí, o coronel, não sei lá das quantas, fora com a sua amada dar uma passeada com Ford, comprado com dinheiro municipal, no sítio do companheiro das falcatruas políticas. Por lá passou o dia inteiro se regalando de vinho e galinha assada. Meu amigo dizia que esse sujeito dava a vida por uma galinha assada e uma boa garrafa de vinho do Porto. Mas, detalhe, o vinho não precisava ser do Porto, nada, bastava apenas alguém dizer que era do Porto e estava tudo resolvido, porque de vinho esse nada entendia. Dizia que o mesmo chefe político não sabia nem ler nem escrever direito, era quase que um analfabeto também. Aliás, analfabeto era toda a gente daquela época. O meu amigo contava-me essas histórias e frisava bem que ele havia ficado sabendo desses fatos por parte dos seus parentes distantes, porque ele, obviamente, não vivera aqueles tempos. Mas aquilo tudo era mais para despistar a minha curiosidade de menino, pois eu queria a todo custo saber de quem se tratava, quem era aquele político. Coisa que claramente ele, o senhor, não ia dizer, mesmo sabendo de quem se tratava, e é claro, ele sabia.
Só não ia me dizer porque, por certo, pensava ele, se ele me dissesse, eu ia abrir o bico para os outros de fora e ele se complicaria, pois eu iria dizer, na certa, quem é que tinha contado o caos. Bom, depois de muita mentira e muita gulodice a tarde inteira com um amigo mau caráter, o coronel, metido numas botas de canos altos e chulezentas, entrou no carro novo com a sua esposa e já rumou para a cidade, na estrada poeirenta, muito regalado de galinha assada e vinho. No caminho ia passando por uma caipirona simples e descalça com duas crianças que seguia rumo à vila a fim de lá vender uns cevados. Resolveu dar carona à mulher. E ela, com muito medo e assustada, não queria entrar de jeito nenhum naquela geringonça, roncadeira, como dizia o senhor. A mulher suava frio, urinava pernas abaixo e gritava que não ia entrar de jeito nenhum no bicho preto do senhorzinho. O chefão da vila tanto fez até que aquela coitada entrou com as crianças na parte de trás do forte. Quando chegou à vila, a coitada ainda tremia de medo, embora as crianças houvessem gostado muito da novidade. A mulher, após descer da caranga preta do prefeito, perguntara-lhe que bicho era aquele e se ele comia alguma coisa e se comia o que era. Ao que o homem respondeu, ele gosta muito é de galinha. E a mulher perguntou, morta ou viva? O homem disse, viva de preferência. Na outra semana, a mulher apareceu com duas galinhas gordas na porta da casa do coronel para o roncador pomposo comer. Daquele dia em diante, a notícia de que o bicho preto do senhorzinho gostava de galinha gorda espalhou-se de tal maneira lá pela região que não passara mais um domingo sequer sem que lá, na porta do chefe político, não aparecesse de 10 a 15 galinhas, até mais, para serem assadas para o bicho, sem contar a aglomeração do povo na porta do homem para ver o bicho do zóio regalado e da boca grande. Olha, os olhos arregalados, tudo bem, mas a boca grande, eu não sei de onde tiraram aquilo, mas tudo bem. E o senhor continuava. Segundo ele, não demorou muito para o bucho do velho coronel, chefe político, se arredondar ainda mais desmesuradamente e ele começar a vender galinhas, patos, frangos gordos e até alguns leitões também na redondeza toda e até lá para a cidade grande, porque não mais vencia comer tanta carne de ovíparas, poedeiras, galináceos de toda espécie e capões lisos dados de presente pelo povo da roça ao seu forte. Voltando a falar em São Paulo, mas depois eu conto isso numa outra história, pessoal, porque senão esse negócio vai ficar muito longo. As histórias do senhor vão muito longe. O certo é que, o que o senhor queria frisar aqui? Que a corrupção política é coisa bem antiga. Inclusive lá nos cafundós do Judas, elas já existiam também e há muito tempo atrás. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa historinha, tá? Os causos do Senhor do Bilico são muito interessantes. E qualquer dia desses a gente continua com a próxima remessa. Um abraço a todos e uma boa tarde. Valeu, eu sou JP. Deixa o joinha aí para nós, inscreva no nosso canal e vamos fortalecer todos aí o nosso canal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.